diretora, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da Prefeitura, imprensa, Jornal Teia, o site Agora é Sério, do Guto. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu apresentei alguns requerimentos, 3 requerimentos. O primeiro deles sobre um relatório, solicitando da Prefeitura um relatório sobre o recadastramento dos funcionários públicos. Porque a gente precisa saber desse recadastramento dos funcionários municipais, que a gente ouve falar que existiam funcionários fantasmas. Essa Casa de Leis ela quer saber quais eram esses fantasmas e o que é que foi feito com o recurso que eles eventualmente receberam sem terem trabalhado, para retornar aos cofres públicos. As pessoas, se é que existe realmente, elas precisam ser identificadas e responsabilizadas administrativamente e criminalmente, porque nós não podemos admitir esses eventuais prejuízos aos cofres públicos por esse tipo de procedimento. Então, eu estou solicitando nesse requerimento que seja mandado o relatório desse recadastramento, o que foi feito com as eventuais irregularidades que possam ter ocorrido. A outro relatório que eu peço é da vistoria do transporte escolar. Causa muita preocupação que essa vistoria tenha sido feita tanto tempo depois de que esse serviço começou no nosso município. Então a gente fica preocupado porque são crianças sendo transportadas diariamente na nossa cidade e que somente no sábado é que foi feita essa vistoria e, para a surpresa desse vereador e de alguns colegas aqui, eu não vi lá nenhum só funcionário da Prefeitura. Então, me causa estranheza, porque qual é o poder que essa empresa tem no nosso município? Começo a ficar preocupado com uma empresa que vem para a nossa cidade sem processo de licitação, numa contratação emergencial, e ela mesma é responsável pela vistoria dos seus veículos. Quer dizer, nós estamos entregando o queijo para o rato cuidar. Então, eu fico preocupado e estou pedindo um relatório dessa vistoria, porque nós temos que ter a responsabilidade de zelar pela segurança dessas crianças que são transportadas todos os dias. E os pais dessas crianças, eles confiam no poder público. E a responsabilidade, colegas vereadores, também é nossa. Então nós precisamos acompanhar isso daí e precisamos desse relatório. Inclusive eu quero saber quem é que vai assinar o relatório dessa vistoria que foi feita no sábado. Um outro requerimento que eu fiz veio através de uma mãe que veio aqui muito preocupada com o ônibus que está fazendo a linha do Juquiazinho no transporte escolar. Ela indicou aqui as péssimas condições do ônibus. Ela disse que esse ônibus ele circula em alta velocidade. Inclusive no dia que ela esteve aqui, que foi na segunda-feira, ainda havia ocorrido um acidente que, graças a Deus, não foi grave, mas que nos traz também preocupação. Então a gente começa a perceber que o transporte escolar precisa ser melhor acompanhado, precisa ser acompanhado de perto pela Prefeitura, que é a responsável legal por esse transporte. Por mais que exista uma empresa contratada para esse serviço, a responsabilidade continua sendo nossa, poder público, de zelar pela segurança dessas crianças que são transportadas nesses veículos. Então eu estou pedindo também quais as providências, porque se a mãe chegou até a Câmara, ela não encontrou nenhum atendimento do setor responsável na Prefeitura. Então ela trouxe também um abaixo-assinado, que nós encaminhamos a cópia para a Prefeitura e estamos pedindo celeridade, porque até agora
nós estamos muito lentos nas respostas que têm sido encaminhadas a essa Casa de Leis, e não são respostas para esses vereadores aqui, são respostas para a população, porque é a população que nos cobra. O nosso trabalho, ele é fruto dos milhares de juquitibenses que tem aí pelos bairros e que nos cobram quando nós vamos fazer as visitas e que a gente precisa de um respaldo, porque infelizmente nós aqui não temos o poder executivo, nós somos o poder legislativo, que tem por obrigação constitucional acompanhar e fiscalizar o poder legislativo. Nós precisamos dessa parceria, nós precisamos dessa engrenagem funcionando, porque não adianta a Câmara trabalhar e acumular os requerimentos lá em cima com respostas pouco convincentes, pouco objetivas e tão demoradas assim, né? Como é o caso desse ônibus aqui, que a gente precisa agir imediatamente, né? E os vereadores não têm o poder e não podem cometer, né, a irresponsabilidade de ir lá e cobrar diretamente, porque existe um contrato entre a empresa e a prefeitura, existe um setor na prefeitura que é responsável para isso. Por último, uma indicação da Avenida Nossa Senhora Aparecida, que continua com o problema lá de águas transbordando em frente às casas e oferecendo risco à saúde pública com acúmulo lá daquela água suja lá. Eu solicito aqui a prefeitura para que faça a manutenção nessa rua aqui.